Sucesso, equipe. Muito obrigado. Esse povo aí está parecendo aquela banda, né, irmão? Não está nem mais uma banda, está uma inteira, não está? Está um sucesso. Eles não estão mais uma banda, é uma inteira mesmo. Quando nós começamos, era só uma banda. A banda do rádio que tocava. Zilmar cantando e Jussane. Veja o sucesso que era o louvor naquela época. Entendeu? E aí Lalo com data show em cima da mesinha, projetando lá. E o violeiro, quando de vez em quando estava presente na igreja, não estava viajando, estava lá tocando violão. E dava tudo certo. Pessoas eram batizadas no Espírito Santo, pessoas receberam cura, pessoas foram salvas. Aleluia! Então continua funcionando, porque a palavra dele é a verdade. É a palavra, irmão. Não tem nada a ver com o local, não tem nada a ver com a pessoa. É a palavra. Como a pessoa ouve, como ela recebe a palavra, é que faz toda a diferença, amém? É a palavra que transforma, a palavra que liberta. A palavra de Deus, ela é poderosa. E nós precisamos sempre nos lembrar disso, que ela é poderosa. E quando nós nos expomos à palavra, nós precisamos recebê-la com mansidão, acolher com mansidão em nosso coração e colocar ela em prática para ver o resultado dela na nossa vida. Amém, amados? Funciona. Essa palavra funciona, irmãos. Essa palavra é a verdade. Sabe, queridos, eu não ia falar não, mas eu vou falar. Já que eu estou aqui, estou com o microfone. Amém? Deus, Ele está com os braços estendidos dEle para nos abençoar em todo o tempo. Deus, Ele se move através de pessoas e através das nossas vidas, com o Espírito Santo habitando em nós, para nós alcançarmos outras pessoas, seja o nosso vizinho, seja o nosso colega de trabalho, seja quem for. Então, tem aquela fase que está tudo bem, as pessoas estão bem, não está passando por nada, entendeu? Nenhuma pressão, nenhuma situação. E você é o canal de Deus para levar uma mensagem para aquela pessoa, para levar aquela pessoa para conhecer a Cristo, conhecer a palavra, ir à igreja. Essa é uma oportunidade que Deus dá para o mundo, para as pessoas do mundo. Só que as pessoas elas não reconhecem isso e não entendem. Mas depois, lá na frente, quando as coisas começam a acontecer, aí elas vão lembrar, ou se elas não lembrarem, a gente está vendo que Deus ele é fiel e Deus é inocente de toda qualquer situação que aquela pessoa passou. Entende, amados? A gente vê isso. Eu estava lembrando de algumas pessoas que nós conhecemos no decorrer da nossa caminhada, que o Espírito Santo nos conduziu, conduziu até os meus filhos, adolescentes, para alcançar outros adolescentes. Mas, naquela ocasião, os pais daqueles adolescentes não deram atenção, não deram ouvidos, e nem aqueles adolescentes deram ouvidos, achavam que era simplesmente um convite para ir a uma igreja, um convite para fazer parte de uma religião. Isso era a mentalidade daquelas pessoas. Só que, passados os anos, a gente vê a diferença agora daqueles filhos que receberam o convite, que receberam a proposta de Deus para ingressarem na igreja, para terem uma oportunidade com o Senhor, mas aquelas pessoas, elas rejeitaram o convite do Senhor, através de homens, pessoas comuns como nós, entendeu? Mas aquelas pessoas rejeitaram. E aquelas pessoas rejeitaram, irmãos, e o que aconteceu com aquelas pessoas? Hoje aquelas pessoas estão em situações não muito boas, não muito agradáveis. Entende? Poderiam estar melhor. Algumas dessas que eram adolescentes e agora são jovens, se juntaram com outras pessoas, estão vivendo uma vida de qualquer forma. Outras se desviaram da sua identidade de gênero. Você está entendendo? Está me entendendo? Vou falar assim para não escandalizar as pessoas, né? Falar com calma. Então, amados, Deus ele nos dá oportunidades e através de nós levamos essa oportunidade de Deus para as pessoas e de repente naquele momento a pessoa ela não reconhece ou ela não está entendendo o que Deus está querendo fazer através da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia. Ele está estendendo a sua mão de bondade para alcançar essas pessoas. Em certo tempo, eu não era crente. Então, eu acho que quando eu não era crente, eu era um pouco mais severo do que o que eu sou hoje. Porque eu não tinha entendimento. Hoje, o Espírito Santo, ele me quebranta, ele me leva a ter mais paciência, ter mais calma. Entendeu? Ele me ajuda nisso. Amém? Amém. Eu pedi ao Senhor, eu falei, pai, mas por que o Senhor me chamou para ser pastor?
Porque eu fui muito severo com os meus filhos, muito rígido em algumas coisas com ele. Não era aquela coisa de violência, nada disso. Era uma coisa de ser muito rígido na educação, na disciplina, na instrução. Mas, graças a Deus, irmãos, eu estou falando isso, como diz os religiosos, para a honra e glória do Senhor. Amém? Porque quando a gente vê o tempo da colheita, a gente vê o tempo do resultado, daquele investimento que você fez, aí todos aqueles vão ter que se calar. Aqueles que te acusaram, aqueles que te falaram mal de vocês, vão ter que se calar. Porque você foi rígido naquele tempo, enquanto que os filhos dele, você não foram rígidos com eles, se desviaram, estão no outro caminho, mas os meus estão aqui, servindo ao Senhor. Só avançando, só brilhando mais e mais, porque a palavra de Deus é a verdade. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Se você for fiel à sua palavra, se você andar segundo a sua palavra, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é fiel para cumprir a sua palavra, irmãos. Amém? E eu vi isso na bondade do Senhor. Ontem o Jader, ele passou a colação de grau do Jader, no nível superior, curso superior, Jader. Uma salva de palmas para o Jader. Vocês conhecem o Jader? Conhecem o Jader? Nós conhecemos o Jader. Jader, aos 5 meses, teve meningite. Aos 11 meses, nós descobrimos que o Jader perdeu a audição bilateral. Naquele tempo, quando ele estava com 1 ano de idade, nós pensávamos, como será que nós vamos instruir o Jader vai aprender a falar, aprender a ouvir, aprender a estudar, a ter um curso, a ter um curso superior. Hoje o Jader trabalha, estuda, passou no concurso público, está empregado, num bom emprego, solteiro. O outro já está no caminho. Já estamos orando por isso. Amém. Nós geramos as esposas dos nossos filhos em oração. Nós chamamos elas. Segundo o padrão, amém? Tem que estar com a calça jeans rasgada no joelho? Não. Pode ser, em função de estar ajoelhado de tanto orar, né? Amém. Aí eu estava ontem na colação de grau dele, vendo assim, falei, como Deus é bom. Como Deus é fiel. Como vale a pena, sabe por quê, irmãos? Mesmo naquela época eu não conhecia Deus, mas eu busquei em Deus em primeiro lugar. Eu não busquei na ciência, eu não busquei no dinheiro que eu não tinha, eu não busquei na medicina. Mesmo Deus, irmãos, eu me ajoelhei em casa, orei, sem ser crente, amém? Não era crente. Eu me ajoelhei, falei com ele, falei, Senhor, o meu filho precisa disso, eu não sei nem como resolver, mas o Senhor pode. Me ajuda na minha pequenez da minha fé, porque eu sei que o Senhor pode. Amém? Então, amado, quando nós nos ajoelhamos e buscamos o Senhor, Ele vai dar respostas. Amém. Aleluia. E aí surgiu uma oportunidade de fazer a cirurgia para o Jader, que não estava se abrindo para ninguém, junto ao plano de saúde. E eu fiquei assim, abismado de como aquilo tinha acontecido. Eu falei, nossa, a gente ora, pede a Deus e nem imagina como é que Deus vai abrir portas, como é que Deus vai providenciar todas as coisas e como é que Ele vai encaminhar. Sempre tivemos portas abertas nas questões do Jader. Sempre, irmãos. Sempre. E naquele dia eu falei, Senhor, no dia que ele estava na sala de cirurgia, eu não era crente ainda, hein? E eu estava na sala de cirurgia aguardando, eu e a Jussane, lá em São Paulo. Ele já estava na sala de cirurgia, e nós lá tranquilamente rindo, e assinamos na última hora um documento, um termo de compromisso, de responsabilidade, que se desse isso, se desse aquilo outro. Eu falei, mas rapaz, se Deus nos trouxe até aqui para fazer essa cirurgia, como é que vai dar errado? Não tem como dar errado. Nós ficamos lá em paz, assinamos, ficamos sentados em paz, tranquilo e rindo. Eu falei, esse pessoal não vai nem acreditar que nós somos os pais daquela criança de 5 anos que está passando por uma cirurgia na cabeça, no cérebro. Eles nem vão pensar isso, né? E a gente rindo tranquilamente, porque eu falei, Senhor, se o Senhor não estiver naquela sala de cirurgia, pode ser o melhor médico. E era o melhor médico, porque Deus deu o melhor médico, irmão. Amém. E eu não era nem crente ainda. Amém. Porque menos eu não entendia. O Senhor é bom. Amém. Aleluia. Então eu falei, como o Pai é bom. Ontem eu estava lendo isso, vendo ele ali, ele sendo
concluiu o seu curso superior, recebeu o seu diploma, e aí eu peguei lá em casa hoje, aí peguei os diplomas dele. Diploma do Rema, está lá o canudinho do Rema, está lá o canudinho da Escola de Ministros e está lá o canudinho do curso superior. Aí tirei uma foto e coloquei para a família, para o grupo da família para ver. Está aqui o resultado, a colheita. Amém. Dos embates, da correção, do zelo. Aleluia. O meu pai, ele me chamou para eu ter zelo pela sua vida. Amém? Ele não me chamou para eu fazer de qualquer maneira. Então ele me respondeu, assim como você cuidou dos seus filhos, você vai cuidar dos meus filhos. Deus, ele vai confiar os filhos dele, não é na mão de qualquer um. Você confia? Você vai deixar o seu filho na mão de qualquer um? Você vai? Você vai deixar o seu filho na mão de alguém que vai maltratar o seu filho? Não. Aleluia. Não estou trazendo um desagravo, nem desculpa, nem nada disso. Nós vamos entender. Amém? Deus sabe o que está fazendo. Amém. Aleluia. Eu não preciso de me desculpar, nem falar nada, amado. Tudo que eu faço pelo Espírito. Amém? Não faço pela alma. Eu domino a minha alma, eu controlo a minha alma. A minha alma, muitas vezes, ela quer agir tendenciosamente para a carne, mas eu quieto a alma, porque eu sou um ser do Espírito, eu sou um ser espiritual. Sabe, irmãos, por isso eu gosto muito da matéria Realidades da Nova Criatura. Eu gosto sempre de falar disso, porque quando eu nasci de novo, eu entendi que eu era filho de Deus, que eu sou filho de Deus. Eu entendo que eu sou filho de Deus, eu entendo que eu nasci de novo, eu entendo que eu sou um ser espiritual. Eu lembro, irmão, quem eu era e quem eu sou hoje. Eu lembro disso, porque eu nasci de novo, de verdade, de fato, nunca me desviei. Porque eu entendi quem é o meu inimigo. Satanás é o meu inimigo. Jesus é o meu Senhor. Deus é o meu Pai. Aleluia, irmão. Então eu entendi a quem eu sou, o que eu tenho e o que eu devo fazer segundo a sua palavra. Eu sei as artimanhas do Satanás. Ele abriu os meus olhos. Então quando nós tratamos na semana passada, irmãos, sobre defraudar, essa é um ardil do Satanás. Você sabe que eu chego aqui para ministrar a palavra, irmãos, na hora que eu estou ministrando, eu não sei como é que vai sair, eu não sei como é que vai acontecer. A gente planeja uma coisa, mas na hora dá tudo diferente. Você está entendendo? Porque eu me rendo ao Espírito e falo, faz como tu queres, Pai. E de repente, amado, ele tem alguém para alcançar de uma maneira extravagante. Amém? Ou de uma maneira mais tranquila. Eu vejo essas unções ministrando na minha vida e através da minha vida. E de repente, depois eu termino a ministração e falo, mas Senhor, por que eu falei daquela maneira? Por que eu fui assim tão contundente? Por quê, Pai? Aí começa a vir aquele sentimento de condenação e de culpa. Mas isso é coisa de Satanás. Amém. Porque o Senhor, Ele não nos acusa de nada. Amém. Deus é um bom Pai. Ele é bom. O Espírito de Deus não nos acusa de nada. Amém. O Espírito do Senhor, Ele olha o nosso coração e Ele sabe que o nosso coração está correto diante dEle. E se o meu coração errar, Ele é maior do que o meu coração para me justificar e me alinhar. Glória a Deus! Então você não precisa ficar parado na sua mente, nos seus pensamentos, nas sugestões que chegam para te acusar e te condenar de alguma coisa. Amém? Porque quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Foi esse versículo que veio nessa semana para mim. Na hora que vinha chegando, tipo como viesse chegando o e-mail, vai chegar um e-mail. Aí na hora o Senhor, é Deus quem os justifica. A palavra de Deus é um bom combate para você eliminar toda a mentira do diabo na sua mente. E o Senhor, Ele está sempre falando conosco e trazendo ao nosso espírito a sua palavra, a lembrança da sua palavra, para você reagir contra aquele e-mail do Satanás que quer chegar na sua mente. Amém. É Deus quem te justifica. Amém? Deixe que pense, que fale, que diga. É Deus quem te justifica. Aleluia. Aleluia.
Então, nós falamos de defraudar, e Paulo estava falando, defendendo o seu ministério, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, e quando ele fala que nós não agimos com astúcia. Paulo estava falando a respeito dele porque havia alguns que estavam agindo com astúcia e tentando desestabilizar o ministério do apóstolo Paulo e tirá-lo e roubar as ovelhas, aquelas que Paulo havia levantado, a igreja de Coríntios. Então, Paulo estava defendendo, nós não agimos com astúcia. Nós não agimos com a palavra. Aleluia! O apóstolo Paulo é maravilhoso, né, irmãos, quando a gente vai vendo essas mensagens. Mas sabe, irmãos, não só o apóstolo Paulo, não só o ministro não deve agir com astúcia. Todos nós. Se você estava aqui domingo passado e você ouviu a palavra de Deus, você entendeu que quem age com astúcia, quem age no engano, na sugestão, no sofisma, é Satanás. Amém? Quem sugere algo para você agir em fraude, em defraudação, é Satanás. Amém, amado? Então, Deus ele não vai influenciar a sua mente para você agir de maneira leviana, de maneira manipuladora, de maneira que vai enganar pessoas. Você está aqui? Amém? Então, Deus ele é bom. Ele é santo. Amém? Não tem astúcia com Deus. E nós somos filhos de Deus, nós somos nascidos de Deus, nós somos um ser espiritual. Aleluia! Então, amados, vendo isso, eu quero corrigir algo aqui. Rapidamente, eu fiz um comentário sobre o ministro, eu não gosto de fazer comentário de ministro nenhum. Mas na hora, eu falei do nome do ministro, não deveria, e eu quero me retratar no sentido de estar corrigindo, para você entender, eu honro aquele ministro, respeito, e sei que era um homem de Deus, eu já vi as ministrações dele, mas o contexto da história que eu queria trazer para você como igreja é que eu vejo a unção que está na vida dele para alcançar aquelas pessoas que têm dificuldade de ir na igreja, aqueles homens que às vezes são casados com aquelas esposas que já são crentes, e de repente aquele marido que tem uma resistência aí. Tinha uns maridos resistentes aqui, não tinha, irmão? Ou todo já veio santo, assim, lindo, com essa cara de santo? Não, né? Tinha uns resistentes, uns bebum, não era ou não era? É? Que a mulher orava e chorava para o infeliz vir para a igreja, mas agora está todo mundo infeliz, feliz da vida, é ou não é, irmão? Santo. Não é não? Porque Deus é bom. Aleluia! Então eu vejo no ministério daquele irmão, ele alcança essas pessoas que têm dificuldade ou têm antipatia com a ministração da palavra. Mas eu digo para você que é crente, que já está na caminhada, você precisa de um leite mais substancioso. Você precisa de uma palavra que vai mexer contigo, que vai dar estrutura espiritual para você vencer as suas emoções. Não é só aquela palavra que te alegra e você sai do mesmo jeito. Não, aquela palavra é para alcançar aqueles que não têm o entendimento. Você já é grandinho, crescidinho, amém? Já saiu das fraldas, já precisa de algo mais consistente. Amém? De uma verdurinha, de um leguminho, né? Vinícius está crescendo, já saiu da mamadeira. Vinícius já está ali comendo leguminho. Miguel nasceu ontem, Miguel ainda está no leitinho materno. Entendeu? Aqueles que nasceram ontem vão precisar de um leitinho materno. Mas você que já está na caminhada, você que já estudou no Rema, era com isso, irmão. Você já fez escola de ministro? Ainda está agindo como aquele bebê? Você que já nasceu de novo e que já crê em Jesus Cristo, você já não tem mais a mente do mundo. Você tem a mente do céu. Amém. Você tem a mente de Cristo. Amém. Nós temos que andar com a mente de Cristo. Amém? Olha, amados, certa vez Jesus disse, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Então, se o próprio Jesus, o próprio Mestre, passou por essas questões, quanto mais quanto mais nós, seres humanos, ministros da palavra de Deus. Amém, amados? Amém. Essa é uma palavra para ministros e para quem não é ministro também. Presta atenção. Você veja que Jesus, lá em Lucas 4, ele falou. Quando ele falou, a partir do verso 17, Jesus ele abriu o livro do profeta Isaías e ele falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, no verso 18. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim.
O Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor ungiu você. O Espírito do Senhor, ele está sobre todo aquele que vir aqui ministrar a palavra do Senhor. Existe o Espírito dentro e existe o Espírito sobre. Amém? Quem estudou no Rema sabe disso. Então você, quando é batizado, você nasceu de novo, batizado no Espírito Santo, você tem o Espírito, você é ungido do Senhor, o Espírito te ensina, e existe o Espírito sobre. Qual é o propósito do Espírito sobre? A unção vem sobre para ministrar para a igreja, para ministrar para outro. Amém? Então ele vem sobre para ministrar para outro. Interessante que lá em Lucas 4, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Se fosse o pastor Zelito pregando aqui, ele falou, Jesus de Nasa, né? Jesus de Nazaré estava pregando para os seus, na própria cidade dele, e eles não o reconheceram. Ele falou, o Espírito está sobre mim. Ele abriu o livro do profeta Isaías, ele não estava dando uma palestra, ele não estava falando de qualquer maneira, ele estava falando, ele estava entendendo aquilo que ele estava fazendo. Ele sabia o que estava fazendo, amém, amado? Então, Jesus, quando ele fala isso, é interessante que eu vi no verso 22 que as pessoas se maravilhavam das palavras do Senhor. Elas se maravilhavam da palavra do Senhor, mas ao mesmo tempo elas entraram em questionamento. Ei, calma aí. Esse aqui não é aquele o filho de José, o marceneiro? Você está comigo? Tudo bem, irmãos, naquele tempo aquelas pessoas, elas não tinham o Espírito Santo dentro delas. Elas não tinham esse discernimento espiritual. Elas até poderiam, mas a palavra era contundente, os sinais eram contundentes. Por que não creram? Por que não receberam a palavra? Nesses dias, hoje, a igreja ainda rejeita, ainda resiste àquilo que lhe é ensinado. Não é, irmão? Não é o nosso caso. Nós temos sido ensinados e confrontados e falado, ei, acolha a palavra com mansidão e pratica a palavra que você vai ver que funciona. Funciona, quando você acolhe a palavra com mansidão e você pratica a palavra, funciona. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, diz a palavra do Senhor. Não é verdade? Então eles se maravilhavam com a palavra de Jesus, mas ao mesmo tempo entraram naquela dúvida. Por quê? Você está aqui ouvindo a palavra de Deus e de repente, amado, você é desapercebido. Quem lembra de quando nós falamos do desapercebido? E aí chega uma mensagem aqui, te desvia, te faz ir lá para o final do dia do culto, já pensando lá no que você vai comer depois do culto, já está com a mente já pensando, o que é que eu vou comer depois do culto? Onde é que eu vou? Não sei se eu vou para pizza, se eu vou para hambúrguer, entendeu? Aí o diabo já entra, já está roubando a palavra do teu coração, uma boa semente da verdade que vai produzir resultados na sua vida. Entendeu? Então nós estamos aqui para aprender essas coisas. Então, Jesus pega e conclui, ele fala, olha, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na mesma situação, eu estou falando disso que eu acabei esquecendo de falar aqui da Duda. A Duda, na quinta-feira, ela falou aqui, né, que ela falou assim, olha, eu vou tentar falar aqui com vocês sem gritar. Duda nem grita. Então, irmão, sabe o que acontece? Quando nós estamos debaixo de uma unção do Espírito Santo de Deus, não se condene, Duda. Você tem chamado profético. A unção profética, ela é forte, ela é tensa. Sabe, irmãos, às vezes eu estou aqui ministrando numa unção de mestre. Quem me vê ministrando no Rema, até desconhece o pastor Wellington. Porque quando eu estou ministrando no Rema, é uma unção de ensino que vem sobre mim. Eu fico assim, sossegado, bem quietinho, bem tranquilo, nem me mexo, nem saio. Como a Reagan diz, pode colocar uma bacia d'água aqui que nem vai chacoalhar, vou ficar bem quietinho assim, no púlpito. Eu fico aqui, no púlpito ali, quietinho, bem quietinho, não me mexo, não me movimento. Mas algumas vezes eu estou ministrando e eu percebo uma unção para pregar. É uma unção mais profética que opera na minha vida. E aí eu fico meio parecendo uma locomotiva. Aí falo alto, grito. Aí depois eu vou ouvir a mensagem e falo, mas por que eu gritei tanto assim? Entende, irmãos? A gente fica se questionando da situação, mas a própria unção, ela te impulsiona a certos movimentos. Isso depende da personalidade, isso depende da unção a qual você foi chamado, isso depende da forma como o Espírito de Deus vai te usar, isso depende do público que está presente, da ministração do que Deus quer fazer. Amém? Então nós não temos que nos condenar dessas coisas, nem temos que rejeitar aqueles que são quietinhos ou aqueles que são muito agitados. Porque o que vai fazer a diferença, amado, não é o estilo da pessoa, não é porque eu estou de gravata ou estou sem gravata, é a palavra no teu coração. Amém? Então, olha, certa vez, Jesus, nós vimos lá o que aconteceu com ele mesmo como profeta. Ele falou, olha, o profeta de casa,
nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Em outra ocasião, amados, eu me lembro dessa passagem quando o Espírito trouxe isso para mim um tempo atrás, anos atrás, bem no início da minha conversão. E essa passagem me chamou a atenção. Quando Jesus lamentou diante de Jerusalém, e em Mateus 23, 37, você pode anotar, eu vou ler rapidamente para a gente pular. E Jerusalém, ele falou, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Veja, matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Trazendo aqui, lá para o começo, quando nós começamos a falar, quantas vezes o Senhor nos leva alguém para levar uma mensagem para aquela pessoa, para aquele vizinho, para aquela pessoa que está com um adolescente, com um jovem, que você está vendo pelo Espírito, que aquela pessoa, se ele não se alinhar com você, não se aliançar com o Senhor, aquele jovem, aquele adolescente vai desviar, vai entrar no tráfico, vai entrar na droga, vai entrar no roubo, vai entrar no crime, vai entrar em um monte de coisa ruim. É ou não é, irmão? Nós vimos isso. E o Senhor está como assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que foram enviados. O contexto desse Mateus 23, eu estava lendo, nós não vamos aprofundar nisso, eu só quero trazer para você o entendimento de que como Jesus ele foi perseguido, como Jesus também mostrava suas emoções naqueles determinados momentos, como ele mostrou diante de Jerusalém, ele se lamentou, porque ele via que Jerusalém ia cair, ele via toda a situação de Jerusalém, mas aquelas pessoas, os olhos dela não estavam enxergando. Muitas vezes nós estamos ministrando uma palavra que o Espírito de Deus trouxe algo para o nosso espírito, de coisas que vão acontecer, coisas que ele está revelando. Mas, amado, aí você fala, e você não conhece todas as coisas, você tem que falar com base naquilo que a Bíblia está mostrando para você, para ser dito. Aí o papel é você que é o receptor, você que é o receptor precisa acolher com mansidão a palavra em voz implantada e colocar ela em prática para você ver o bom resultado dessa palavra na sua vida. Quando você rejeita a palavra de Deus, quando você resiste, você fica parado nos seus próprios pensamentos, na sua mentalidade, na sua forma de enxergar as coisas, aí você está rejeitando o próprio Deus, a palavra de Deus. Cabe a você receber a palavra, orar e pedir ao Espírito Santo sobre essa palavra, Senhor. O que o teu Espírito quer revelar a mim? O que o teu Espírito quer me ensinar? Amém? Eu estou ensinando para vocês como é que eu ajo quando eu estou exposto a alguém que está ministrando a palavra para mim. Alguns momentos, quando essa palavra confronta, quando ela me encontra em áreas da minha vida que precisam ainda de luz, de ajuste, ela dói, ela me causa um desconforto. Mas quando ela chega para mim e áreas que já foram resolvidas na minha vida, eu me alegro, porque eu começo a me alegrar, aleluia, glória a Deus. Então aquele glória a Deus vem espontâneo, porque você sabe que aquela área já foi vencida na sua vida. Então, áreas que ainda não foram vencidas na sua vida, eu vejo que às vezes, dependendo da ministração, os amém vão diminuindo, vão catando, vão quietando, dá a impressão até que foi todo mundo embora, só fiquei eu aqui, mas são áreas para você meditar na palavra, deixar ela ruminar dentro de você, tratar com você. Amém? Então Jesus lamentou. Eu estou mostrando para vocês como Jesus também, ele não foi honrado em Nazaré, como ele lamentou diante daquilo que ele estava vendo. Lembra de outra situação em que chamaram Jesus de Beelzebu? Lembram? Quem lê a Bíblia lembra, não lembra? Que chamaram Jesus, é o espírito de Beelzebu que está nele aí. Que ele está fazendo essas coisas aí. Cuidado, irmão. Cuidado. De repente o Espírito se move em mim de uma forma que pode deixar você meio escandalizado. Cuidado com o que você vai pensar. Eu já fui pego nisso também, irmão. Eu já fui na igreja que eu falei, caí na besteira de falar. Vou falar de novo para vocês. Eu vi e ali eu olhei e falei, nossa, que esquisito isso aí. O pessoal parece meio macumba, não sei. Depois, no outro culto, eu fui de novo nessa igreja. No outro culto, eu não conhecia ninguém naquela igreja, eu estava visitando aquela igreja, fui no outro culto lá, aí o ministro falou, ei, por que você está falando que a minha igreja, os meus filhos estão se movendo em espírito errado? Parecia que Deus estava falando comigo, não era, irmão? Quem foi que falou para ele que eu estava pensando nisso? Falei, mas Senhor, quem foi que me dedurou? Tem fofoqueiro nessa igreja. Se eu não falei nada com ninguém, você está comigo?
Então, o Espírito do Senhor, ele está sobre, para ministrar o nosso coração. O Espírito do Senhor, ele está sobre a sua palavra, porque o Espírito, ele quer gerar em nossas vidas. Aleluia! Ele quer nos tirar do engano, da mentira. Amém? Olha, amado, outro texto que me veio à memória, foi numa determinada situação, quando Jesus se agitou e ele chorou. Foi lá em João capítulo 11. Você pode ir anotando, depois você lê o capítulo 11, lê o capítulo 23 de Mateus, amém? Leia o capítulo 4 de Lucas, dever de casa. No próximo domingo nós vamos pedir aqui, ver quem foi que leu. Amém? Eu faço isso lá em casa com meus meninos. Se Deus me confiou os filhos dele, eu vou fazer do mesmo jeito. Lá em casa eu pego os meninos e falo, ó, você vai ler um capítulo da Bíblia, um livro do Reagan, aí depois você está liberado. Tempo de oração. Irmão. Combatendo o bom combate da fé. O Jader estava com dificuldade de ler. Não queria ler, não queria estudar. Mas aí quando a tia dele dava um presente do livro do, sei quem lá, Down, aquele endemoniado lá, um livro desse tamanho. Aí o guri lia o livro todinho, e eu ali com aquele livrinho de bolso do Reagan. Lê isso aqui, meu filho, lê isso aqui. E ele lendo aquele livro do Down. Quem se lembra? Como é que é? Don Brown, do Brown. Brown do cão. Só heresia, só mentira, só engano. Cuidado com o que você está alimentando a tua mente, amado. Cuidado com o que você está enchendo a tua cabecinha de informações erradas, de instruções erradas, que vai fazer você pensar errado. Mas aí eu orei, eu falei, tudo bem, ele está aprendendo a ler, vamos deixar o menino ler. Deus, eu não comprei esse livro para meu filho, não. Entendeu? Fica a dica, amém? Amém. Pai, esse não é tipo de literatura para ele ler. Verdade. Nem para adulto. Se você não sabe, irmãos, tem inspirações satânicas para colocar em você doutrinas demoníacas, doutrinas de demônios. E você começar a ter essa literatura. Hoje em dia, irmão, vou te falar, tá perigoso até você ler o jornal. O seu jornal é a Bíblia. Está sempre atualizada. Leia a mensagem lá, mas é com os olhos espirituais. Amém? Quando você lê o G1, o Globo, o que for, leia com seus olhos iluminados, seus olhos espirituais abertos. Não leia como passivo, como aquele que aceita tudo que está sendo dito, não. Não seja manipulado, não seja induzido. Amém, amado? Você tem a palavra, você tem o Espírito dentro de você. Então Jesus se agitou e chorou. Que interessante, lá em João capítulo 11 fala da ressurreição de Lázaro. Mandaram avisar para Jesus e as irmãs falaram para Jesus, olha Jesus, aquele a quem amas está enfermo. Aquele a quem amas está enfermo. Avisaram a Jesus, Jesus estava em outra cidade. Jesus ficou na dele, demorou ainda 2 dias para ir até lá. Falou, isso é para a glória de Deus. Vai o pastor Beto falar isso. O irmão liga para mim, pastor, o irmão está ali, enfermo, só precisa ir lá, urgente, que ele está na UTI. Aí o pastor Beto fala, daqui a 2 dias eu vou lá. Vai o pastor Beto fazer isso para tu ver. Daí me ama esse pastor. Pastor que não olha para as ovelhas. Não é, irmão? Jesus demorou 2 dias, mas aquele que ama, se ela falou isso porque já estava falando, olha, tu ama ele, vai lá. Graças a Deus que Jesus nos ama. E o amor do tipo de Deus, amado, não tem uma medida diferenciada para cada um de nós. É na mesma medida. Ele nos ama do mesmo jeito que ele ama um pecador, o inimigo dele. Ele nos ama. O amor do tipo de Deus é incondicional, é na mesma medida, amado. Não é porque você é mais lindo, não é porque você é mais rico, não é porque você... Não, ele ama na mesma medida. O Senhor ama na mesma medida cada um de nós. Ele não tem filho predileto, ele não faz acepção de pessoas. A questão é, como você se relaciona com o teu pai? Como você se envolve com as coisas dele? Como você se entrega para ele? Diminuir os améns. A revelação está chegando. Aleluia. Então, amado, veja, Jesus, ele se agitou. Jesus, ele, no verso 33 do capítulo 11, diz que Jesus, vendo a chorar, vendo quem? Maria, ele estava vendo a Maria chorar. Aí Jesus
Ele viu tanta Maria chorar quanto os judeus que a acompanhavam. Ele vendo aquele... Sabia que naquela época existia um pessoal que ficava chorando? Era contratado para chorar nos funerais. Sabia? Era. Tinha umas mulheres que eram contratadas. Agora você vai chorar nesse funeral aqui. Aí todo mundo ficava lá. Acho que nós vamos contratar um pessoal para ficar dando ha-ha-ha aqui, para o pessoal começar a rir. Né? Foi por isso que Jesus, quando estava com a cruz, que ele caiu na cruz, aí tinha aquelas mulheres chorando, entendeu? Aí ele falou, chore pelos os filhos, os frutos do teu ventre. Porque esse teu choro aí não vai resolver nada, não. Aleluia! Jesus disse isso, irmão, caído com a cruz. Falou para elas que estavam chorando por ele. Falou, vá chorar pelos seus filhos, porque esse seu choro para mim aqui não resolve, não. Aleluia! Você está lendo a Bíblia, irmão? Ou só eu que estou lendo a Bíblia e vi essas coisas? Amém! Vamos cuidar da nossa alma. Então, amados, Jesus, aí diz no verso 33, no finalzinho, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Quando Jesus viu aquele povo chorando, Jesus se agitou no espírito. Certamente ele deve ter tido alguma coisa ali que o pessoal viu ele se agitando, é ou não é? Para dizer que ele agitou, ninguém se agita e fica assim, né? Jesus se agitou no espírito. Certamente ele fez alguma coisa lá que o pessoal viu, ele se agitou. Algo agitou o Senhor. E ele se comoveu e ele chorou. Jesus chorou. Jesus chorou de pena? Jesus chorou porque estava com dó? Como? Se ele sabia que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Oh, aleluia! Jesus chorou por causa da incredulidade deles, que não estavam entendendo ainda. Aí ele falou, tá bom, deixa eu mostrar para vocês. Aí o verso 38 diz de novo, Jesus agitando-se novamente em si mesmo. Agitando-se novamente em si mesmo. Eu acho que Jesus era pentecostal, irmão. Tipo a Vânia. Tipo Dorival. Aleluia, entendeu? O Jonatas, profeta. A Duda. Um povo assim. Você sabe que a unção que estava sobre Jesus Cristo eram os 5 dons ministeriais, os 5 dons. A unção que estava sobre Jesus era o mestre, era a unção de pastor, era a unção evangelista, era a unção profética, era a unção apostólica, e ele concedeu os dons aos homens, ou seja, o dom que opera é o mesmo dom que estava em Jesus. O dom que agitou Jesus é o mesmo que pode me agitar. E o Edson se agitou. Eu percebi que o Edson se agitou no espírito. Você entendeu, irmão? Aí, amado, Jesus vai e fala, Lázaro, vem para fora. Às vezes Duda está dando uns gritos aqui, irmão, porque tem uns Lázaros lá dentro dessa casinha aí. Que precisa vir para fora. Que está amarrado na cadeira, não consegue nem levantar os braços para adorar a Deus, tem vergonha de levantar os braços, tem vergonha de dar um glória, tem vergonha de dar um aleluia, está no coração querendo, mas com vergonha, o que vão pensar de mim? Você já está morto e vivo para o Senhor. Você é livre, não se preocupe com a sua reputação, não se preocupe com o que vão pensar de você. É Deus quem te justifica. É sobre isso que nós estamos falando. E eu estou mostrando para você porque que Jesus também passou por isso. E ele falou que você, discípulo, nós, servos, não somos maiores do que o mestre. E se o mestre passou, nós também vamos passar. Por acusações, por condenações. Se você vê no contexto de Mateus 23, ele fala, ai de vós, escribas e fariseus, que matais os meus profetas. Oh! Pesado, duro. E ele vai mostrando, ó, vocês mataram os meus profetas. É, vocês mesmo. Vocês que estão falando, não, foram os meus pais, se fosse na minha época eu não faria isso. E você agora, que tem o Espírito Santo dentro de você, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus e ainda está deixando a tua mente te dominar. Aleluia. Glória a Deus.
Naquele tempo eles não tinham o Espírito Santo de Deus dentro deles. E eles estavam se desculpando diante de Jesus. Você vai ver isso em Mateus 23. Aguça aí a tua curiosidade para ler, o AIS. Amém? Desde aquele dia, no verso 53 de João capítulo 11, diz: desde aquele dia resolveram matá-lo. Resolveram matar Jesus. Os invejosos, os ciumentos, os escandalizados, os religiosos, os incrédulos. Resolveram matar Jesus. Eu estou mostrando para você que Jesus passou pela mesma coisa. Eu estou querendo que a Duda e os profetas desta igreja, aqueles que têm chamado profético, não se calem. Aleluia. Não se rendam à intimidação do homem. Amém. O que nós precisamos entender? Em razão disso, é como está escrito: não militamos segundo a carne. Embora na carne, mas nós não militamos segundo a carne. Embora estejamos nessa carne, nós não temos que nos defender, nem temos que ser ativistas segundo a carne. Aleluia! Deixa eu trazer você para o contexto hoje. Você está lendo uma reportagem, você está lendo uma notícia, você não milita segundo a carne, você é espírito, você é de Deus, você é de Jesus Cristo, você é filho de Deus. Assim como Jesus esteve nessa terra, hoje nós estamos para fazer as mesmas coisas que Ele fez. Amém? Então nós não temos que nos envolver com os negócios deste mundo. Aquele que se envolveu com Deus, está em Timóteo, ele não se envolve com as coisas deste mundo. Amém? Está em Timóteo esses ensinamentos. Então, você está envolvido com as coisas do céu, com as coisas de Deus. Nós, embora estamos na carne, nós não militamos segundo a carne. Aleluia? Nós não somos ativistas. Não temos que levantar bandeira de partido A, X ou Y. Você está comigo? Não temos que nos levantar contra as autoridades. Não temos que fazer passeata contra autoridade nenhuma. Amém ou ai de mim? Amém ou ai de mim? Nós oramos toda terça, todo horário antes do culto, pelas autoridades. O que adianta você orar pelas autoridades e sair levantando bandeira contra as autoridades? Vamos ser praticantes da palavra, irmão? Amém? Você ora pela autoridade e vai criticar a autoridade? Não fale mal da autoridade. Nós não militamos segundo a carne. Embora na carne, as nossas armas são poderosas em Deus. Um amém. Graças a Deus que minha mulher está orando junto comigo. 2 já põe 10 mil a correr. Se você está fazendo a oração pelas autoridades, militando segundo a carne, não vai prosperar. Agora, se você ora no Espírito, compreendendo que você é um ser espiritual, compreendendo que você é rei e sacerdote do Senhor, você estudou no Rema, você fez realidade da nova criação comigo, você sabe que é rei, você sabe que é sacerdote, você sabe que é um intercessor nessa terra, você sabe que tem livre acesso ao Pai, ao trono da graça, pelo sangue da nova aliança. Você pode chegar a Ele e falar: Pai, o Senhor tem que mudar o coração dessa autoridade, porque ele está agindo corruptamente. Porque Deus quer que todos sejam salvos, ele diz. Isso é agradável e é bom diante dele. Ele não está falando, não, só ore pelo PT e deixe o outro do PTB de fora. Ore para que o fogo caia no PT e ore para que a água... Não, ele não fala isso. Ele quer que todos... Porque aquele a quem tu amas, aquele que ama, o amor dele é igual para todos. Agora, se você se deixar levar pela a mentira do diabo, pelo ativismo religioso, político, você vai contaminar o seu coração. Você vai começar a ficar chateado, com raiva do PCdoB, do PSL, do PMDB. Você está comigo? Você vai começar a ter uma antipatia, uma ojeriza por aquela pessoa. Ao invés de você orar por aquela pessoa, você está querendo que ele morra. Você está comigo, irmão?
Eu estou trazendo para você desde a mensagem do domingo passado para que você não caia em defraudação, você não caia no sofisma do diabo, na mentalidade de Satanás. Você tem a mente de Cristo. Você é de Jesus. Você foi lavado pelo sangue da nova aliança. Você é uma nova criação. É Deus quem te justifica. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Somos eleitos. Nós somos os eleitos. Não fomos nós que nos elegemos a Deus. Ele nos elegeu. Ele nos escolheu. Nós somos os escolhidos dessa geração. Ele foi com a nossa cara. Ele nos escolheu. Vem para mim, coisa linda. Vem para mim. Vem para mim. Você é meu. Deixa essas coisinhas do mundo para fora. Para de ocupar a tua mente com as coisas deste mundo. Vem para o meu reino. Vem para cá, querido. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5 diz que Ele, em 33, 83, diz que nos justifica. Ele nos escolheu, somos os eleitos. Em 2 Coríntios capítulo 5, está lá que nós todos conhecemos. Deus nos tornou justos. Porque Ele pegou Jesus, aquele que não conheceu o pecado, e o fez pecado por nós. Para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. É em Jesus que nós somos feitos justiça de Deus. É nele que nós somos justos. Não é porque nós frequentamos a Igreja Verbo da Vida da Asa Sul todos os domingos às 19 horas. Não. É porque nós somos dele. Porque nós estamos nele. Porque o sangue dele nos limpou. Porque ele nos escolheu. Então, nele é que nós somos justos. Nele que nós somos a justiça de Deus. Nele. Não é porque nós votamos na direita extrema ou na esquerda esquerdista. Ou no centro que não sabe para onde vai. Não, porque nós fomos eleitos por Ele. Porque o sangue nos limpou. Porque Ele tomou sobre si os nossos pecados e nos fez justos. Ele nos justificou. Ele nos tornou. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus não é a sua coração. Queima os vermelhos e deixa os amarelos vivos. Não. A justiça de Deus, Ele entra nos vermelhos, entra nos amarelos e arranca do império das trevas e traz para o reino do seu amor, porque o amor dele é igual para todo. Aí fica o crente com a bandeira ativista, querendo derrubar o presidente do STF, o presidente da Câmara, o não sei o que lá. Tu não está lendo a Bíblia não, cristão! Romanos 13 fala, não se levante contra as autoridades constituídas do Senhor. 1 Timóteo, Paulo fala, Timóteo, ore com orações, com súplicas, com intercessões, com ações de graça, por todos os homens, por todos os reis, por todos que exercem autoridade, sem animosidade, sem ira. Estou refrescando a sua memória com o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Tem alguns, parece que não estão lendo a Bíblia. Tem alguns que esqueceram que são uma nova criação. Tem alguns que esqueceram que não são deste mundo, que são lá do céu. Você não precisa defender a política desse mundo. Quando você vê a política está caminhando para o lado errado, contrário ao que a palavra de Deus diz, ore e apresente diante do Senhor. Para que haja paz e a igreja continue pregando o Evangelho. Apresente aquela vida, acredite na sua oração. Creia na sua intercessão. Creia que o coração dele vai ser aberto, que os olhos vão ser iluminados, que ele vai ser salvo. De repente chega a notícia. Aquele deputado que perseguia a igreja se converteu. Amém. Eu não vou falar o nome do deputado, senão ele vai querer 5 minutos de réplica aqui, não dá. Não é? Você assiste TV Senado, TV Câmara? Ali você vê a real. Mas então, Deus, Ele fez justiça para nós. Nós somos justos. Devemos andar como justos, como santos do Senhor. Devemos honrar essa mesa.
Devemos honrar esta comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Somos santos do Senhor, lavados pelo sangue de um Cordeiro. Temos a mente renovada pelo poder da sua palavra. Fomos gerados por uma semente incorruptível, imarcessível, a palavra de Deus. Aleluia! E o Senhor, Ele não está pensando mal a nosso respeito. Ele não está nos acusando de nada, nem nos condenando de nada. Jeremias 29:11 diz que Deus tem bons pensamentos a nosso respeito. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pare de pensar errado de você mesmo. Você não é um miserável, você é um generoso. Você não é um doente, você é um sarado, um curado. Você não é um quebrado, você é cabeça e não cauda. Pare de pensar errado a seu respeito, porque Deus não está pensando errado a seu respeito. Os pensamentos que Ele tem a teu respeito são de paz, e não de mal, para vos dar o que desejais. Se você pensar nos pensamentos de Deus, você não vai se sentir condenado, culpado, acusado. Onde eu errei, onde eu falhei, Senhor, eu recebo o teu perdão, e o sangue de Jesus é que me limpa de toda iniquidade, porque o Senhor é que me torna justo, e não são as minhas obras, mas é o Senhor que me justificou, o Senhor me elegeu, o Senhor me escolheu. Amém. Aleluia! Ele levou as suas mazelas para me tornar justo, Ele se fez pobre para eu me tornar rico. Amém! Está escrito em 2 Coríntios 8, Ele se fez pobre para que eu fosse rico. Faz cara de rico. Isso mesmo. Entendeu? É por isso que quando a gente tem que rir, amado, é rir com o entendimento, que você tem que fazer cara de rico. O diabo está falando, dizendo que você está quebrado, desempregado, que não tem, e você faz cara de rico para ele. Chegou tarde, diabo. Entendeu? Tu chegou tarde, cão. Eu sou rico. Aleluia. Chegou o diagnóstico lá. Você é um mentiroso. É um mentiroso. Ele levou sobre si. Não fique parado nos sintomas, porque o Senhor tem bons pensamentos a vosso respeito para dar o fim que desejais. Os bons pensamentos de Deus vai te levar à finalidade que Ele quer para a tua vida. Se você ficar parado nos maus pensamentos, você não vai avançar, não vai romper e não vai chegar no que Ele deseja para a sua vida. Pegou essa? Chegou agora. Recebi agora, em live com o papai. Entendeu? Se você ficar parado nos teus pensamentos, você não chegará no fim que desejais. Mas se você pensar nos pensamentos que Ele tem a teu respeito, que são pensamentos de paz, para te dar o fim que desejais, fica com os pensamentos do teu Pai a teu respeito. Fica com os pensamentos do seu Pai ao seu respeito. Justo, bendito, abençoado, santo, próspero, mais que vencedor. Fica com os bons pensamentos. Sucesso, prosperidade. Aleluia! Oh, glória a Deus! É por isso que Romanos 8 já começa assim, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É agora. Ele fala agora e enfatiza, pois já. Aleluia! Então, agora, agora, já. Nenhuma condenação, é agora, é já. Para os que estão em Cristo, está em Cristo, é uma nova criação. Quantos são uma nova criação? Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Você está nele, você não está aqui. Você não está aqui, lindão de Jesus. Você não faz parte desse mundo, você faz parte do reino. Você é dele. O mundo está debaixo de condenação, mas aqueles que estão em Cristo, já. Eu acho que os carioca pegaram mais rápido essa revelação. Já é. Entendeu? É por isso que Deus está trazendo os carioca para cá, para influenciar vocês. Já é, irmão. Já é.
Aí vamos lá, Romanos 8, verso 31, vamos só ler isso aqui. Eu gosto desse texto. Deus me faz ler esse texto de vez em quando, eu gosto, eu leio, eu me alegro, porque é verdade, está toda a verdade aqui de apóstolo Paulo, que sofreu tudo. Olha, verso 31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele está à direita, Ele está no trono de majestade. Satanás pensava que tinha derrotado Jesus lá na cruz, levou para a sepultura, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e está sentado à direita do Pai, em poder, em autoridade. Acima, muito acima de todas as potestades e de todo o principado das trevas. Aleluia! Ele está. Então guarda a tua mente nos bons pensamentos do Senhor. Aí ele fala, verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será tribulação? Ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Deixa essas coisas de lado. Deixa essas confusão de lado. Para de parar tua mente nessas coisinhas michuruca. Entendeu? Nós estamos crescendo. Aí lá vai você querer de novo pensar, meditar nas mazelas deste mundo. Você não é aquela criatura adâmica caída mais. Você é uma nova criação. Você é justo. Você é santificado. Você tem comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais. Nós somos mais. Nós somos mais do que vencedores. Ouça, Satanás, inferno, treva, nós somos mais. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque nós estamos nele. Nele! Não é na nossa força, não é no nosso talento, não é na nossa habilidade, não é na nossa simpatia. É porque nós estamos nele. É por meio dele. Aleluia! Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes deste mundo, nem a previdência vai atrapalhar a minha aposentadoria. Nada vai atrapalhar. Não pare nos projetos. Ore para que os projetos que têm que vir, virão. Se é para resolver a questão do país. Ore para que seja neutralizado o espírito do engano, o espírito da corrupção, o espírito da mentira. Ore, porque está cheio de notícia falsa nas redes sociais, nos jornais, em tudo. Então, amado, você tem que orar, porque você tem a mente de Cristo. Não ficar preso nessas coisas. Aleluia! Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, Satanás é criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos nele, irmão.
Não, isso não é uma palavra de autoajuda. Isso é a verdade de Deus. É a verdade chegando para acabar com a mentira do diabo. A mentira que parou a tua mente, que parou você, que deixou você pensando na deprê, na tristeza, na angústia. E Deus está falando para a tua vida. Ei, pensa nas coisas como eu penso a respeito de você. Pensa como eu penso a teu respeito. Pensa o que eu penso de ti. Pensa o que eu penso. Eu tenho bons pensamentos a teu respeito. Eu tenho bons pensamentos. Eu tenho bons planos para você. Eu não olho para as limitações do seu corpo. Eu tenho bons pensamentos a teu respeito. Aleluia! Sabe, meu irmão, nos dia a dia lá em casa, em todo o tempo eu tinha que estar confrontando aqui, ó, essa cabeça aqui com a palavra. Você entendeu? Se eu deixasse de ministrar a palavra aqui, tinha parado. Mas não parou. É mais do que vencedor. Porque ouviu a palavra, porque recebeu a palavra. Engole o choro. Engole o choro, porque você é mais do que vencedor. Engole o choro, porque você é mais do que vencedor. Você não é um derrotado. Você é filho. Você é bendito. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Para que entre o Rei. Vamos cantar. Para que entre o Rei da Glória. Deixa o Rei da Glória entrar em você. Deixa ele explodir dentro de você. Deixa a alegria fluir de dentro de você. A unção poderosa que despedaça todo o jugo. Anima o teu espírito. Você é vivo.